Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quem está feliz com Jesus aí, dão glória a Deus. Glória a Deus. Por gentileza, abra a palavra de Deus, Evangelho segundo escreveu o doutor e também evangelista Lucas, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 13. Deus, ele tem uma palavra para o meu e para o seu coração esta noite, amém? Amém. Lucas de número 13, versículo de número 6. O tema desta mensagem nesta noite é identidade e propósito. Saiba a sua identidade e descobrirá o seu propósito. Alguém tem uma identidade aí? Documento? Alguém tem? Lucas 13, versículo 6. Aí, ó. Pastor tem, Monguto tem. Quem mais tem aí? Tá tudo na mão, tá vendo? Se fosse abordado pela PM agora, estava tranquilo, né? Não ia ser preso, não. Tem identidade. Você sabia que você pode ser preso se a polícia te abordar e você não tiver a sua identificação? Sabia? É assim. Lucas 13, versículo 6 diz assim: Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira, e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume, ou esterco, ou adubo. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor pode cortá-la. Por que eu falei da identidade? Na identidade, vem lá filiação, não vem, irmão? De quem você é filho, né? Seu pai e sua mãe. Ou seja, da onde você veio. Nós temos que saber a nossa identidade. Se nós formos abordados aí na rua por um policial, a primeira coisa que ele vai nos pedir é a nossa identificação, para ele saber da onde nós viemos, ou quem nós somos, para que ele possa dar continuidade na sua abordagem. E se nós não soubermos a nossa identidade, ou não tivermos a nossa identidade, nós poderemos até mesmo ser presos, por não estar portando a nossa identificação. E acontece muitas das vezes também, alguém que falece ou morre e é encontrado na rua e não tem identificação e não descobre de onde aquela pessoa é, e ela agora é enterrada como indigente. Como pode, né, irmão? Não saber a sua identidade, essa pessoa ela é sepultada como indigente. Isso é muito importante, nós sabemos a nossa identidade. Quando nós descobrimos da onde nós viemos, é muito mais fácil saber para onde nós iremos, ou para onde nós vamos. Por que eu estou falando isso essa noite? Este homem que plantara esta vinha, Jesus, ele contando essa história, ele disse que nesta vinha havia uma figueira, e o dono da vinha, indo naquela figueira, fazia 3 anos procurar fruto e não tinha. Ele chama o homem que cuidava, ou seja, o viticultor, e fala para ele: olha, faz 3 anos que eu venho aqui procurar fruto e não encontro. Por que que essa planta ainda está aqui ocupando a terra inutilmente? Corte ela, jogue ela fora. Aquele homem que cuidara daquela planta, durante aqueles 3 anos, ele virou para o dono daquela terra e disse: deixa mais um ano. Eu vou fazer uma cova ao redor dela,
eu vou colocar nela esterco, eu vou colocar nela adubo, eu vou irrigar esta planta, e se no final deste ano, se ela não der fruto, o Senhor pode cortá-la. Este é o combinado daquele homem que cuidava daquela planta. Se não desse fruto, ele iria cortar. Mas por que eu falei da nossa identidade? Por que eu falei de onde nós viemos? Nós, como cristãos, nós sabemos ou nós devemos ter a certeza da onde nós viemos. Por gentileza, abra a Bíblia aí, João, capítulo de número 1. Eu acredito que é o versículo de número 11. Evangelho segundo escreveu São João, Evangelho de Jesus, capítulo 1, versículo de número 11. Diz assim a palavra de Deus: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de... Na identidade não está aí o nome do seu pai? Você é filho de Deus. Parece que alguns irmãos entenderam, outros não. Você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós temos uma paternidade poderosa. Jesus, ele sabia de onde ele tinha vindo. Jesus, ele sabia quem ele era. Mateus capítulo 3, versículo de número 17, a Bíblia nos conta que Jesus, quando ele estava sendo batizado, aconteceu 3 coisas naquele momento. Jesus sendo batizado por João Batista, a Bíblia diz que os céus se abriram, primeira coisa. Segunda coisa, a Bíblia diz que uma voz veio do céu, era a voz de Deus. Terceira coisa, o Espírito Santo ele desceu como forma corpórea de pomba. E o que a voz dizia? A voz dizia que este é meu filho amado em quem me comprazo. Capítulo número 4, Jesus ele é agora levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a primeira tentação de Satanás era dizendo para Jesus: se tu és verdadeiramente filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por que Jesus ele falou isso? Por que Jesus ele falou que não só de pão vive um homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus? Quando Jesus estava sendo batizado, a voz do céu veio e disse: este é meu filho. Ou seja, Jesus estava falando para Satanás: olha, não vem colocar dúvida na minha cabeça não, porque ele já falou que eu sou filho, então não vai mudar nada, eu sei a minha identidade, eu sei de onde eu saí, eu sou filho de Deus. Jesus sabia a sua identidade, Jesus sabia o seu propósito, Jesus sabia de onde ele tinha vindo, Jesus sabia o que ele tinha de fazer e para onde ele iria. O homem ele veio procurar fruto nessa figueira e ele não encontrou nada. Esta figueira, ela sabia que ela era figueira, mas ela ainda não tinha entendido o seu propósito. Por isso ela não tinha dado ainda fruto. O homem, quando ele foi feito, o homem quando ele foi formado, Deus ele faz um boneco, Deus ele pega do pó da terra e constrói o nosso veículo. Eu chamo de veículo, tá, irmão? Esse aqui é o nosso veículo para nós andarmos aqui na terra. Por isso que nós devemos cuidar bem do nosso veículo. De vez em quando, coxar uns parafusos, né, irmão? Coxar uns parafusinhos ali, colocar um óleo, colocar um combustível, né? Por isso nós temos que estar sempre nos cultos, porque nós não sabemos se o combustível vai dar para chegar até no domingo, né? Quando nós faltamos no culto de quarta-feira, chega quinta-feira, chega sexta-feira, nós já estamos cansados. Será que eu vou chegar no domingo? Mas quando nós passamos aqui pelo domingo, chega na quarta-feira, nós viemos no culto, nós completamos o tanque, né? E dá para chegar até o próximo domingo. Você já pensou, você já parou para pensar que quanto mais culto você falta, mais fraco você fica?
Mas quanto mais culto você vem, mais forte você fica. Deus, ele faz aquele boneco. E a Bíblia diz que Deus, ele vai lá na narina do boneco e sobe o fôlego da vida. Deus, ele coloca o seu espírito dentro de nós. E o homem se tornou alma vivente. E agora Jesus, ele fala que veio para o que era seus e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, Deus o direito de ser filho de Deus. Então agora nós já descobrimos a nossa identidade, irmão Guto, irmão Marcelo. Agora nós já descobrimos de onde nós viemos. Agora nós já descobrimos quem nós somos. De quem nós somos filhos. Você já imaginou se você soubesse disso quando era criança? Quando alguém chegasse para você lá na escola e quisesse te bater, você iria virar para ele e falar: não vem não, que o meu papai é forte, que o meu papai é poderoso. Você, quando você estivesse triste, você iria olhar para o espelho e ia bater no peito e falar: não, eu sou poderoso, eu sou forte, eu sou corajoso, porque eu sou filho de Deus. Se você realmente soubesse o seu propósito, quando a dificuldade viesse, você iria andar sobre as águas, porque você é filho de Deus. Quando nós descobrimos, quando nós sabemos qual é a nossa identidade, fica mais fácil saber para onde nós vamos. Fica mais fácil saber o nosso propósito. O homem aqui, o dono da vinha, ele simboliza o nosso Deus, o dono da terra. Olha a palavra, terra, uma grande terra. Deus, ele nos plantou aqui na terra. Nós somos semente plantadas neste solo. A semente agora, ela já germinou. A semente agora, ela já cresceu. A semente agora, ela já deu folhas. Ela já está grande. Mas ainda falta uma coisa. Ainda falta frutificar. Ainda falta dar frutos. Quando nós estamos ali na roça e olhamos para uma plantação, quando a pessoa ela está acostumada a plantar, veio da roça, fica mais fácil ela reconhecer uma planta, não é verdade? O que é aquilo ali? Ele fala: é uma manga, nem nasceu fruto ainda, mas ele já sabe. Olha para outra planta e fala: aquilo ali? Não, aquilo ali é um limão. Não nasceu fruto ainda, mas ele já sabe. Porque ele plantou aquela roça. Porque ele está acostumado com aquela plantação. Mas a pessoa que nunca foi numa roça, que nunca plantou, ela olha para aquela folhinha e fala: está parecendo limão. Mas só vai saber depois que nasce o fruto. Irmão, Deus sabe qual é o seu propósito, sabe por quê? Porque foi Ele que te plantou aqui nessa terra. Este homem, dono da terra, simboliza Deus. Aquela planta, a figueira, simboliza eu e você. Nós já crescemos, estamos cheios de folhas. Agora precisamos descobrir qual é o nosso propósito. Este homem, o viticultor, ele simboliza Jesus. Deus, ele vem e fala: já faz 3 anos que esta planta está aqui. Eu venho pegar fruto dela, mas eu não encontro. Por que ela ainda está ocupando esta terra inutilmente? Talvez você está aqui na terra há muitos anos e você ainda não descobriu o seu propósito. Você ainda não deu fruto. Mas Jesus está aqui nesta noite dizendo para Deus: deixa mais um ano, porque eu vou cuidar dela, eu vou cuidar dele. Eu vou adubar. Eu vou molhar.
eu vou cuidar. Vamos esperar por mais um ano. Jesus está cuidando de você, meu irmão, minha irmã. O adubo, o esterco, simboliza a palavra de Deus. Simboliza o Espírito Santo. Através da palavra nós nos alimentamos, se nos tornamos mais fortes. A palavra de Deus, ela é o próprio Jesus, que nos veio para cuidar de nós. Nós precisamos descobrir qual é o nosso propósito. Você já parou para pensar? Aquele menino, aquela menina ali brincando na rua, e de repente passa ali um bombeiro, uniformizado, todo bonitão, e um coleguinha vira para o outro e fala: eu quero ser um bombeiro quando eu crescer. E de repente passa ali um policial fardado, e o outro coleguinha fala para ele: olha, eu quero ser um policial quando eu crescer. E de repente passa ali uma enfermeira, um enfermeiro, e outro coleguinha que estava brincando ali fala: eu quero ser um enfermeiro, eu quero ser uma enfermeira, porque eu quero cuidar de pessoas. E de repente passa ali um pastor com a sua Bíblia, indo para o culto, e algum coleguinha vira para o outro e fala: eu quero crescer, eu quero ser um pastor, porque eu quero pregar a palavra de Deus. E as crianças vão crescendo, descobrindo o seu propósito. E nesta noite eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, qual é o seu propósito? Por que você está aqui? Por que você está aqui na terra? Para que você está aqui? Deus te plantou. Qual é o seu propósito? Você já descobriu? Você já parou para pensar? Deus me plantou aqui nesta terra, mas eu ainda não descobri qual é o meu propósito. Mas, quando nós estamos olhando ali para aquela planta, já vimos as suas folhas, já vimos ela crescer, mas quando ela nasce o fruto, nós temos a certeza do propósito dela. Essa é manga, esta é laranja, esta é uva. Pelo fruto conhecereis a árvore. Que árvore é você, meu irmão, minha irmã? Vire para o seu irmão e pergunta para ele aí: que árvore é você? Tem fruto aí? Pergunta para ele: tem fruto aí? Que fruto é, né, irmão? Este viticultor simboliza Jesus Cristo de Nazaré. Ele veio para nos ensinar, para nos mostrar o caminho e para nos falar qual é o nosso propósito. Lá no campo missionário, sempre eu perguntava para as pessoas, e todas as pessoas que eu perguntei, de todas elas, somente uma pessoa soube me falar qual era o propósito dela. Todas. 99% não soube me responder. Desde a criança até o ancião. Poderia ser analfabeto ou doutor. Quando eu perguntava, qual é o seu propósito? Quê? Não sabe. Mas missionário, o senhor pode me dizer qual é o meu propósito? Eu falei: não.
Mas por que o senhor me pergunta qual é o meu propósito, mas não sabe me dizer qual é o propósito? Sabe por que eu não posso dizer? Porque não fui eu que te plantei. Só sabe te dizer qual é o seu propósito aquele que te plantou, que é Deus, que é o seu Pai. Então você que está aqui nesta noite e ainda não sabe qual é o seu propósito, quando chegar em casa, dobra o seu joelho e fala: Senhor, até hoje eu não sei qual é o meu propósito. Por favor, me diga. Mas tem mais um jeito de descobrir qual é o propósito. Pergunta como? Pelo fruto. Pelo fruto. Você sabe qual é o seu propósito. O irmão Guto estava cantando aqui com a irmãzinha, né? Ela está descobrindo o seu propósito. Começou cantando, depois orando, daqui a pouco está pregando, e ela vai descobrir o propósito. Eu, irmão, se eu cantar aqui, alguma coisa acontece. Os irmãos levantam e vão embora. Voz de taquara rachada. Meu propósito não é cantar. Mas, de acordo com as nossas oportunidades, nós vamos descobrindo o nosso propósito. Se é ensinar, se é ministrar, se é dirigir culto, se é tocar, não é isso? Se é visitar as pessoas, se seu dom é evangelístico. Irmão, mas eu não prego aí no púlpito, mas eu visito pessoas. Descubra o seu propósito. Jesus, ele fala para Deus: Senhor, me dá mais um tempo. Eu vou botar adubo ali. Eu vou colocar a palavra ali. E ensinando a palavra, nós vamos descobrir o nosso propósito. João capítulo 15, por gentileza. Enfrentou-se Bíblia. Soldado não pode andar sem espada, hein, irmão? É um perigo. Você pode morrer na primeira esquina. João capítulo 15 diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o... Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Aí vem o versículo 3. Deus já falou aqui, né? Jesus é a videira, o Pai é o lavrador, a vara que não dá fruto, ele corta, a que dá fruto, ele faz o quê? Poda ou limpa, né? Para que dê mais fruto. Aí vem o versículo 3, dizendo assim: Vós já estão limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A vara que deu fruto, Jesus limpa, não é isso? A vara que deu fruto, Jesus limpa para que dê mais. Aí depois ele fala: vós já estáis limpos. Ou seja,
agora falta mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ou seja, chegou a hora de frutificar. Chegou a hora de dar fruto. Meu irmão e minha irmã, nós estamos aqui na igreja, ouvindo a palavra de Deus. Nós já descobrimos a nossa identidade, da onde nós viemos. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus desde quando nós nos convertemos. Nós já estamos sendo limpos pela palavra de Deus. Agora chegou o momento de dar fruto. E dando fruto, você descobrirá qual é o seu propósito. Amém, meu irmão, minha irmã? Que nós possamos frutificar. Descubra o dom que há em ti. E sirva a Deus com este dom. Não vive a vida, como diz aí fora, empurrando com a barriga, esperando o dia de amanhã. Mas pergunte para Deus: Senhor, foi o Senhor que me plantou aqui? Me ajude a frutificar. O que eu posso fazer para o Senhor? Aonde eu posso te servir? Sabe onde eu comecei, irmão? Limpando a igreja. Colocando um papel higiênico ali no banheiro. Colocando uma água para o pregador. Carregando o instrumento de som nas costas pelo meio do mato, pela roça. O pastor me dava a oportunidade, eu levantava o dedinho assim. Hoje não. Mas vamos fazer culto. Eu era o primeiro. O que tem que levar aí, pastor? O que tem que levar? Bora. É para limpar a igreja? Vamos limpar a igreja. E aí nós vamos descobrindo nossos dons. Um belo dia o pastor, ele me deu a oportunidade de novo. Aí aquele dia eu aceitei. Li um versículo, entreguei o microfone e saí correndo. Naquela cidade, só eu me converti. 1 ano e 2 meses, pastor pregando. Só eu me converti. Só eu fui batizado. 1 ano e 2 meses, o missionário, pastor, ele virou para mim e falou: olha, eu estou indo embora. Mas eu quero direcionar você para uma igreja de Deus. Lá tem um pastor assim. Lá tem uma escola missionária. Se você quiser, você pode crescer naquele lugar. Me levou lá para conhecer, me deixou lá. E lá eu fiquei por 14 anos. Assembleia de Deus, Ministério de São Lourenço, Minas Gerais. Fizemos o curso missionário. E um dia, esse pastor missionário, ele me mandou uma carta, dizendo: irmão Luiz, 1 ano e 2 meses pregando a palavra em sua cidade. Somente você se converteu. Mas através de você, multidões irão aos pés de Jesus. E isso tem acontecido, meu irmão e minha irmã. Mas só aconteceu porque teve alguém que cuidou de mim. Porque teve alguém que lançou a semente. Porque teve alguém que teve o cuidado de ir ali, irmão Guto, e abrir uma cova de cá, abrir uma cova de lá, e colocar um adubo de vez em quando. Molhar de vez em quando. Podar de vez em quando. Podar machuca. Podar dói.
Mas é necessário limpar algumas folhas. Parece que vai enfraquecer, mas na verdade vai fortalecer. Você sabia que uma planta, quando ela está crescendo, você tem que tirar as folhinhas que vai nascendo? Deixa 2 ou 3, para que essa folha não tome a força daquela árvore, para que ela cresça e para que ela dê mais fruto. Eu só estou aqui nesta noite porque teve alguém cuidando de mim. Teve alguém orando por mim. Alguém tirou o tempo dele para pregar a palavra para mim. Somente eu estava naquela igreja. Mas eu estava lá na quarta de oração. Eu estava lá no culto na quinta-feira. Eu ia para a igreja na sexta-feira que tinha um estudo, somente eu e o pastor e a esposa dele. E depois do estudo nós subimos para o monte para orar. No sábado nós iríamos visitar as pessoas. E no domingo eu estava lá na escola dominical e no culto à noite. Porque tinha alguém cuidando de mim. Alguém estava ali adubando. Alguém estava gastando o seu tempo comigo. Tem alguém cuidando de você, meu irmão, minha irmã? Tem? Alguém cuidando de você? O irmão Guto deu até um sorriso ali. Sempre tem alguém cuidando de nós. De repente, uma ligação. Ô, irmão, o que está acontecendo? Vamos lá. Dê valor nessas pessoas que estão cuidando de você. Eu só estou aqui nesta noite. São 22 anos de caminhada. 22 anos. Me converti em 2004. Dia 23 de dezembro de 2004. Numa quinta-feira. Estou bom de memória, não. Lembro como se fosse hoje. Numa quinta-feira. Eu entrei na igreja. Reconheci Jesus como Salvador da minha vida. Fui bem cuidado. E por ser bem cuidado, eu cheguei até aqui. Por isso eu sempre falo, sempre ensino que a igreja ela tem 4 pilares. Até se encaixa na palavra, né? Ele foi lá e... Quantos anos? 3? 3 anos que o dono da vinha ia lá procurar figo naquela figueira e não achava. Aquele que cuidava, que simboliza Jesus, ele falou, deixa para mais um ano. 4 anos. A igreja ela tem 4 pilares. 4. Primeiro, evangelismo. Ganhar a pessoa para Jesus. Segundo, consolidação. Ensinar a palavra, batizar a pessoa, acompanhar ela, cuidar dela. Terceiro, discipulado, né? Que é os ensinos da palavra, escola dominical, fazer daquela pessoa um discípulo, um aluno, um seguidor de Jesus. E o 4º pilar. Qual é esse 4º pilar? Eu pergunto para os irmãos, qual é? Primeiro, nós ganhamos a pessoa. Segundo, nós consolidamos ela, que é fazer uma boa base, cuidar, realmente, ensinar, discipular. E o 4º é enviar. Você precisa ser enviado. Sabe por quê? A maioria das pessoas vem para a igreja, se converte, é batizada, vem para a escola dominical, vem para os cultos de oração, os cultos de ensino, mas senta na cadeira e ninguém tira ela dali.
Você precisa ser enviado. Você precisa ganhar outra pessoa. Você precisa consolidar outra pessoa. Você precisa discipular outra pessoa. E depois você precisa enviar essa pessoa. Ovelha gera ovelha. Nós temos o costume de deixar tudo nas costas do pastor. Não pode ser assim. Mas nesta noite, em nome de Jesus, você já descobriu o seu propósito. E agora você vai dar fruto. E sabe qual é o fruto? Sabe, irmãos? Alguém sabe dizer? Quando nascer, você vai saber. Quando nascer o fruto, você vai saber. Mas faça, apenas faça aquilo que Deus colocar no seu coração quando você sair por aquelas portas, por aquela porta. Faça a vontade de Deus. O irmão Guto, ele deu a direção aqui de nós orarmos por uma pessoa. Orarmos por ela. Escolha uma pessoa para você cuidar. Um novo convertido. Ou alguém que não se converteu ainda. Pregue para aquela pessoa, cuide dela. Batize ela, discipule ela. Um dia ela vai ser um grande pregador. Um grande ganhador de alma para Jesus. Amém, meus irmãos? Descubra a sua identidade e saberás o seu propósito. Que Deus abençoe os irmãos, que tenham uma boa semana. Em nome de Jesus. Amém.